Muito bom dia, está começando mais um Tarobá Rural e eu te agradeço por me fazer companhia nessa manhã de domingo. Você sabia que existem alternativas para controlar as pragas no campo? O controle biológico é uma delas. Veja a matéria. Entre os principais benefícios do controle biológico das lavouras está o controle das pragas, com a redução do uso de inseticidas químicos, possibilitando a eficiência de controle e manejo de resistência aos ingredientes ativos utilizados costumeiramente. O controle biológico consiste na regulação da população de plantas e animais por meio de seus inimigos naturais, ou seja, são insetos, fungos, vírus, bactérias, nematóides, entre outros, que realizam o controle da população de pragas, mantendo-as abaixo do nível de dano, de forma natural, sem prejuízo ao meio ambiente. Professor, existem alternativas para o produtor rural com relação ao controle de pragas e doenças? Sim, existe sim. Hoje a gente sabe, né, que o controle químico é o mais utilizado. A gente necessita desse controle para atender e suprir a demanda de alimento, né, para a população, mas nós já temos controles alternativos ao químico, não que vá substituir esse controle, mas que podem ser utilizados como mais uma estratégia para o produtor, que é o controle biológico. De que forma que é feito esse controle biológico e como que o produtor pode ter acesso a isso? O controle biológico, ele é algo que já ocorre naturalmente, né? Então, se a gente for tanto para o campo ou em pequenas áreas, a gente observa o controle biológico ocorrendo naturalmente. O que é esse controle, né? Então, de forma muito simples, é quando a gente tem um organismo vivo, né, que controla um outro organismo vivo. Então, por exemplo, para a agricultura, a gente pode ter outros insetos que controlam insetos que são considerados pragas. Nós temos micro-organismos como fungos, bactérias e vírus, que também podem ser utilizados para controlar insetos. Então, o controle biológico, a gente vai ter sempre um organismo vivo que vai controlar aquele outro organismo que até então está sendo problema para a gente, né? E qual que é a grande importância, né, do controle biológico? É que como ele já ocorre naturalmente, ele não vai causar um desequilíbrio ali na área, ele não vai ser prejudicial contaminando solo, água, nem mesmo o produtor ou o consumidor, porque ele é algo específico, né? Então, quando a gente fala de organismos que vão controlar insetos, seja micro-organismos ou outros insetos que predam ou comem, né, os insetos que são considerados pragas, eles não vão afetar nenhum outro seja o ser humano ou seja o ambiente, porque já é algo que ocorre naturalmente. Sem contar a importância, pessoal, de uma economia importante para o produtor rural, ter essa alternativa do controle biológico, não é? Com certeza. Então, hoje a gente fala muito, né, sobre o manejo integrado de pragas, né? Então, quando a gente fala do manejo integrado de pragas, ou o MIP, né, ele vem como algo que você vai monitorar ali sua área, seja no campo, seja numa estufa, e você, nesse monitoramento, você vai tanto fazer o levantamento das pragas, né, quanto também da população de inimigo natural que já está ocorrendo ali. E aí, com base nesse monitoramento, você consegue, então, aproveitar esse controle que já está ocorrendo, né? Então, às vezes, você monitorando, você vê que tem uma população de inimigo natural que está fazendo o trabalho ali, controlando as lagartas, controlando os percevejos, né? Às vezes a praga não atingiu o nível de controle, então você não precisa entrar com o controle químico, né? E a não necessidade da aplicação, né, isso quando não precisa mesmo, ela gera uma economia. Porque a gente vê muito por aí que é automático, né? Eu tô plantando soja, eu tô plantando milho, Sim. Tem o dia exato para passar, mas não sabe se realmente
aquela área realmente está precisando, não é? Exatamente, é aí onde entra a importância do monitoramento, né? E quando você faz o monitoramento, eu sempre comento com os meus alunos, né, na disciplina de entomologia, que o monitoramento ou o MIP não quer dizer que você não vai usar o controle químico, muito pelo contrário. Quando a gente fala de manejo, a gente fala de usar mais de uma estratégia para tentar controlar aquele inseto que pode se tornar praga, né? Então, esse manejo, ele vem como um combo de alternativas que o produtor pode utilizar para tentar manter essa população da praga baixa e evitar as perdas. Então, a gente fala que o MIP, ele é uma casinha com vários pilares, né, que sustentam essa casa. E esses pilares são os métodos de controle. Então, dentro desses pilares, a gente vai ter o biológico, a gente vai ter o controle químico, a gente tem o controle cultural. Então, se a gente utilizar vários desses pilares, essa casa fica em equilíbrio, né? Ela se mantém ali. Mas quando a gente parte para uma alternativa só, a gente tende a ter um desequilíbrio, né? E essa alternativa do controle biológico, que substitui talvez, às vezes, né, os agrotóxicos, também influenciam na vida direta dos pequenos produtores ali, né? Sim, exatamente. Então, o pequeno produtor, ele tem grandes vantagens em utilizar o controle biológico, né? Então, primeiro porque pela área ser menor, ele consegue realizar esse monitoramento com maior facilidade, manejar aquele ambiente, por exemplo, para manter aquela população de inimigo natural que já está ocorrendo ali, e evitar o uso, às vezes, desnecessário de uma aplicação e mantém ali, evita, por exemplo, o desperdício de uma aplicação, o gasto com uma mão de obra, aproveitando esse controle que já ocorre naturalmente. Então, é uma forma que a gente tem agora, mais uma alternativa, né, que a gente tem para poder controlar as pragas, mas de uma forma mais sustentável, sem agredir tanto o ambiente, sem deixar resíduos, né, nos produtos. Então, produzir produtos mais saudáveis, né, para o consumidor, e também é uma forma de tornar a produção mais sustentável e mais segura, tanto para o consumidor quanto para o próprio produtor. E funciona mesmo? Porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Será que um bichinho vai ser suficiente para controlar toda essa praga no meu campo? Sim, o controle biológico ele funciona, tá? Só que o controle biológico, como ele é algo natural e ele envolve a ação de organismos vivos, né? Ele não é um método que você vai chegar no campo, vai jogar, vai liberar de qualquer forma e vai esperar acontecer. Então, para o controle biológico funcionar, é necessário que o produtor associe essa alternativa com o que a gente fala com o monitoramento, né? Então, por exemplo, eu faço monitoramento e vejo que a praga que eu quero controlar ainda não atingiu o nível de controle, né? Ainda está com uma população que não está causando dano. Eu posso então entrar com o controle biológico para diminuir essa população. Só que uma vez que eu faço, por exemplo, hoje eu liberei umas vespinhas que vão controlar o percevejo. Amanhã eu não posso vir com uma aplicação de inseticida, porque eu vou perder a ação dessa minha vespinha, porque tanto a vespinha quanto o percevejo, que é a praga, eles são insetos. Então, o inseticida ele não vai saber diferenciar se o inseto é benéfico ou não. Então, para o controle biológico funcionar, é necessário ele estar agregado ao manejo da área. A arroba do boi fechou essa semana em Londrina a R$ 300, em Maringá, R$ 305 e em Campo Mourão, a R$ 310. O quilo do suíno fechou essa semana em Guarapuava e Maringá a R$ 6,20 e em Campo Mourão a R$ 6,50. A arroba da vaca fechou essa semana em Londrina a R$ 285, Maringá R$ 290 e em Campo Mourão a R$ 300.